Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Segunda Conferência da Mulher Advogada recebe mais de 2.500 participantes. Câmara atende OAB e aprova a criminalização do desrespeito às prerrogativas da advocacia. Com a atuação da OAB, TRF1 confirma suspensão de quebra de sigilo de jornalista. E mais, Caravana Nacional das Prerrogativas visita o Espírito Santo. E OAB cedia seminário Diálogos sobre a Reforma Política. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada foi realizada nos dias 28 e 29 de novembro. A cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, recebeu mais de 2.500 participantes. Veja como foi na reportagem de Joana Colares. Elas vieram de todas as regiões do país com o mesmo objetivo: participar da segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. Viemos uma delegação de 9 mulheres. Viemos 10 advogadas de Pernambuco. Nós viemos da OAB de Santa Catarina num grupo bem grande de mulheres para representar aqui, para dar apoio para esse evento que é muito importante. Vieram em torno de 30 mulheres, advogadas mulheres do Piauí. Nós estamos hoje na delegação do Rio, um total de 60 mulheres, né? E a expectativa realmente é a luta dos nossos direitos e tentar levar a próxima conferência lá para o Rio de Janeiro. Nós viemos numa comitiva de 100 advogadas da OAB São Paulo. A abertura da segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada foi realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O evento contou com 2.507 participantes, em sua maioria advogadas. Conferência Nacional da Mulher Advogada, notadamente no ano que nós intitulamos, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil intitulou como o Ano da Mulher Advogada, é exatamente um momento de muito simbolismo para todos nós, dirigentes de ordem, né? A ideia exatamente de nós podermos cada vez mais avançarmos na inclusão das mulheres nos quadros diretivos da OAB, no âmbito da administração da Ordem dos Advogados do Brasil, é um dos temas hoje mais relevantes que nós temos. É um dos maiores eventos da história da OAB e ele já vai se consolidando nesse segundo encontro nacional das mulheres advogadas pela importância de todas as mulheres advogadas dentro do sistema OAB. E por esse ser o ano da mulher advogada para o sistema, que foi colocado pelo Conselho Federal ainda no ano passado. Nos termos da Lei 8.906, declaro oficialmente aberta a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Eduarda Mourão, discursou emocionada. Nós precisamos lutar em prol da mulher advogada, contra o aviltamento dos honorários, em defesa das nossas prerrogativas. Nós sabemos como é duro advogar no balcão, como é duro ser assediada e ficar calada. Este silêncio nós temos que quebrar. A solenidade oficial de abertura foi marcada por diversas homenagens. As mulheres que já compuseram a diretoria da OAB Nacional receberam uma placa. Marina Beatriz Silveira de Magalhães, Cléa Carpe da Rocha e Márcia Regina Probato Melaré. Também foi prestada homenagem à primeira presidente eleita de uma seccional da Ordem. Zelite Andrade Carneiro esteve à frente da OAB de Roraima entre 1981 e 1982. Eu fui presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima em 1981. Então, tempo que eu já achava perdido e de repente me aparece essa homenagem, realmente toca o coração. Eu penso que é muito importante para todas, porque isso significa a evolução de nossa carreira, o respeito da sociedade pelo nosso trabalho e a nossa inserção na vida, não só na vida social, mas na jurídica, enfim, em tudo.
O presidente da OAB Minas, Antônio Fabrício Gonçalves, agradeceu à diretoria nacional da OAB pela oportunidade do Estado sediar a conferência no Ano da Mulher Advogada e assinou uma portaria para que nos dias da conferência a presidência da seccional fique a cargo da vice-presidente Helena Della Mônica. Eu assinei uma portaria licenciando e passando a presidência da OAB de Minas Gerais, nos dias de ontem e de hoje, para presidir o Congresso, Helena Santos Della Mônica, a quem eu convido para vir. Helena Della Mônica sugeriu ao presidente Cláudio Lamáquia o nome da decana do Conselho Federal da OAB, conselheira Cléa Carpe, para receber a medalha Rui Barbosa, a maior comenda da advocacia brasileira. Na parte da tarde, 3 painéis discutiram as principais questões da mulher no Brasil. As palestrantes destacaram as desigualdades na sociedade, na política e no mercado de trabalho, onde o salário das mulheres é cerca de 30% menor que o dos homens. Antes do início dos painéis, a presidente da seccional alagoana da Ordem, Fernanda Marinella, proferiu a conferência magna de abertura, em que traçou um paralelo da história dos direitos femininos até os dias atuais e afirmou que, ao longo da história, as mulheres sempre foram tratadas de forma discriminatória, preconceituosa e inferiorizada. Fernanda encerrou com um apelo. A responsabilidade das senhoras é muito grande nesse momento. Até porque nós, mulheres, aprendemos a fazer muito com tão pouco que nós sempre tivemos. Portanto, em tempo de crise, essas habilidades precisam ser cada vez mais valorizadas. Mulheres advogadas, senhoras têm um papel muito importante na reconstrução da nossa história, na reconstrução do nosso país. Na sequência, foram apresentados os painéis Igualdade de Gênero e Empoderamento da Mulher, Mulheres na Política e Novo Código de Processo Civil. Para Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo CPC, os temas são fundamentais para o exercício da advocacia. O novo Código de Processo Civil é um Código de Processo Civil com DNA da advocacia, com DNA da Ordem dos Advogados do Brasil, com muitas vitórias, com muitas conquistas para os advogados e, sobretudo, hoje falei num tema muito especial, que é o artigo 85 do Código, que lá estão 19 incisos que falam sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. E lá podemos falar um pouquinho da vedação da compensação dos honorários, de institutos novos, como os honorários advocatícios recursais, a nova tabela também de fixação de honorários com relação à fazenda pública, inúmeras as conquistas e podemos falar um pouco também dos outros benefícios para a advocacia. E no segundo dia da conferência, temas como a proteção dos direitos da mulher e os meios de comunicação, o grave problema da discriminação de gênero e a violação de prerrogativas no exercício profissional foram debatidos. O segundo dia da Conferência Nacional da Mulher Advogada teve início com o painel A Proteção dos Direitos da Mulher e os Meios de Comunicação. A professora especialista em Direito Digital, Camila Gimene, e a diretora do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Mello, apresentaram dados, problemas e soluções sobre o tema. Roberta Vasques, vice-presidente da OAB Ceará, presidiu os trabalhos, com mediação de Gisele Fleury, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo. Operadores do sistema de justiça admitem que a mídia pode influenciar no processo penal. Como os meios de comunicação, especialmente o jornalismo, a imprensa, hoje está cobrindo os crimes de feminicídio, isto é, crimes cometidos contra mulheres em razões de discriminação de gênero. É uma discussão da maior importância porque as mulheres advogadas no Brasil, elas estão muito avançadas. Elas estão trazendo a OAB para o século XXI e estão trazendo a condição das mulheres como um tema importante para que a sociedade brasileira seja uma sociedade melhor em todos os sentidos. O segundo painel do dia, Inovações e Gestão na Advocacia, levantou o debate sobre as formas de inovações e as ferramentas de gestão aplicáveis à advocacia. Sandra Krieger, conselheira federal e presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Nacional, presidiu a mesa. A primeira palestrante do painel foi a advogada Lara Sellen, consultora especializada na gestão de serviços jurídicos para a advocacia. Dierle Nunes, professor adjunto da PUC Minas e da UFMG, foi o segundo palestrante do painel. O professor destacou aspectos polêmicos do sistema recursal trazido pelo novo Código de Processo Civil. O que se discutiu nesse painel foi um pouco de como se pode implementar
a questão da equidade no dia a dia, nos escritórios de advocacia, no âmbito da atividade diária da advocacia. Então, é muito importante isso, porque aqui nós discutimos muitos temas, muitas ideias, muitos dados a respeito da equidade de gênero. E esse painel trouxe um pouco de como isso pode ser implementado, como isso realmente pode ser efetivado no nosso dia a dia. O Conselho Pleno da entidade aprovou em 2014 o estabelecimento de cotas de no mínimo 30% para cada gênero na composição das chapas que disputam as eleições internas da Ordem. Em 2015 foi criado o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, um importante marco na construção de novos caminhos para a igualdade de gênero no Brasil. O último painel da conferência apresentou o grave problema da discriminação de gênero e a violação de prerrogativas no exercício profissional. Os palestrantes foram Tânia Rexigel, desembargadora do TRT4, e Jarbas Vasconcelos, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. Rosane Marques Ramos, presidente da Caixa de Assistência da OAB do Rio Grande do Sul, conduziu os trabalhos. Não podemos de forma alguma esquecer das prerrogativas do ser humano como um todo, principalmente das advogadas mulheres. No contexto geral, as mulheres ainda enfrentam grande número de preconceito. Os números assim revelam não só o preconceito com a profissão, mas aí vem a conjuntura da violência doméstica, o prejuízo que todas as mulheres enfrentam no seu dia a dia, do dividir os afazeres de casa com a profissão. Isso é evidente, mas eu acho que a sociedade já hoje caminhou bastante, vê de uma certa forma esse problema e tem buscado sim soluções, e este congresso em si é um exemplo disso. Pela primeira vez no Encontro Nacional de Mulheres se discute violação de prerrogativas pela ótica e tendo como causa a discriminação de gênero. A violação de prerrogativas também tem sexo, também é uma causa de gênero. Iniciamos um diálogo entre a Comissão Nacional de Prerrogativas e a Comissão Nacional da Mulher Advogada para que nós possamos construir estruturas, espaços e organização dentro do sistema OAB para que nós possamos tutelar adequadamente a violação de prerrogativa de gênero. A cerimônia de encerramento teve a conferência magna de Maria Alice Schultz, empresária, pesquisadora e autora de diversos livros. A palestrante fez um apelo às mulheres presentes, a importância de buscar 3 pilares na vida: autonomia legal, autonomia econômica e autonomia profissional. Um sentimento de muita alegria e certeza de que a partir desta segunda conferência, já com todo o trabalho feito com a primeira conferência, o triênio passado, esta gestão inaugura esse triênio com toda a segurança de que a participação da mulher advogada será bem maior. O balanço é extremamente positivo. A segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada, ela não exauriu uma pauta, ela, pelo contrário, ela ampliou a pauta sobre a equidade de gênero, sobre a igualdade de gênero no âmbito do sistema OAB, projetando isso para a sociedade brasileira, visto que foi acrescida de todos os debates, de todos os itens que constavam da programação, para contribuir com as ações no âmbito dos trabalhos, no âmbito do sistema OAB, das comissões, da Comissão Nacional, as comissões das seccionais, das subseções e, de uma forma geral, da advocacia brasileira. O resultado dessa conferência que eu vejo é que as mulheres advogadas estão muito mais mobilizadas. Pelo número de inscritos, passaram 2.000 advogadas, significa que a mulher dentro do sistema OAB está mais sensibilizada da importância que tem de estar presente dentro do sistema OAB, de ocupar espaços dentro do sistema OAB, de, enfim, militar na ordem. E depois do intervalo, Câmara dos Deputados aprova criminalização do desrespeito às prerrogativas da advocacia.
Em um momento que vai ficar marcado na memória de toda a sociedade brasileira, a Câmara dos Deputados atendeu à Ordem dos Advogados do Brasil e aprovou a criminalização do desrespeito às prerrogativas da advocacia. A decisão foi tomada no último dia 30. A proposta foi aprovada juntamente ao projeto de lei conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. A advocacia brasileira celebrou no dia 30 de novembro a aprovação de uma das mais importantes conquistas da classe, a penalização do desrespeito às prerrogativas da advocacia. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a vitória não é apenas da categoria, mas de toda a sociedade, pois tipifica e estabelece penalidades claras àqueles que insistirem em desrespeitar a atuação dos profissionais da advocacia, interferindo muitas vezes na garantia da ampla defesa das partes representadas. O presidente agradeceu o empenho dos diretores, conselheiros federais, presidentes de seccionais, presidentes e membros de comissões e demais representantes da advocacia, que estiveram engajados ao longo dos últimos dias em buscar, junto às suas bases políticas, o apoio necessário para a conquista. Durante a audiência pública no Espírito Santo, o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, falou sobre a votação. Nesta madrugada, nós conseguimos inserir a cláusula há muito lutada, sonhada, pensada por todos nós, de criminalização das nossas prerrogativas. A proposta foi aprovada juntamente ao projeto de lei 4.850 de 2015, conhecido como 10 medidas contra a corrupção. Durante as últimas semanas, Lamáquia esteve presente a todas as sessões e comissões da Câmara que trataram do projeto, buscando retirar pontos que representavam um claro atraso institucional e social, como as restrições ao uso do habeas corpus e a utilização de provas colhidas de forma ilícita, contidas no texto inicial e que acabaram sendo retiradas pelo relator após pleito da OAB. No bojo destas medidas também nós temos uma proposição que é feita pelo Ministério Público de redução do espectro do habeas corpus. Sabemos todos que esta foi uma das maiores conquistas da advocacia e da sociedade brasileira a partir da redemocratização do país. É inadmissível se pensar em qualquer restrição a este instituto, que é o Instituto da Liberdade. Nessa longa caminhada, a diretoria da Ordem contou com o apoio do relator da matéria, deputado Onyx Lorenzoni, e a cada momento ficava evidente o trabalho da entidade em prol do Estado democrático de direito. Durante uma das últimas reuniões, o deputado do DEM do Rio Grande do Sul afirmou que não ia haver no relatório nenhuma restrição de utilização e aplicação do habeas corpus. Das ponderações que o presidente Lamáquia havia feito, tanto na audiência quanto depois na nossa reunião lá na sede da Ordem, em relação à preocupação com os habeas corpus, com a questão de restrição para o uso de habeas corpus, pela importância que ele tem na história brasileira, na cultura brasileira e pela importância que ele tem no dia a dia de um sistema judiciário muito complexo que nós temos aqui no Brasil, né? O texto aprovado durante a madrugada do dia 30 também acolheu a antiga proposta da OAB de penalização do Caixa 2 eleitoral. Ele estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Para Lamáquia, a medida dará contribuição fundamental para que o sistema político e eleitoral brasileiro passe por uma depuração urgente e profundamente necessária, que precisa de uma ampla reforma política para que os anseios da sociedade sejam atendidos. O texto do projeto segue agora para a deliberação do Senado, em seguida para a sanção presidencial. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu no último dia 29 de novembro o seminário Diálogos sobre a Reforma Política. O objetivo, debater pontos importantes para o desenvolvimento do país que almeja uma reforma política para o próximo ano. Promovido pela OAB, em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público, o seminário Diálogos sobre a Reforma Política reuniu diversas autoridades jurídicas e políticas para debater propostas para a reforma política no Brasil. Não há democracia sem política.
porque não há democracia sem povo e o povo na democracia se expressa através da política. E isso que estamos fazendo não é uma atividade contra a política. A reforma política é uma atividade a favor da política, a favor da boa política. E é esse o esforço que estamos todos aqui construindo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, defendeu a necessidade de realização de uma profunda e abrangente reforma política como ponto mais importante hoje para o desenvolvimento no Brasil e declarou que não se pode demonizar a atividade política e seus agentes nesse processo. Todos nós sabemos da importância da política para uma democracia. Não há democracia sem política, não há política sem políticos, não é, presidente Marcos Vinícius? E o que nós queremos, sim, é efetivamente o fortalecimento da classe política, porque entendemos que isto é fundamental. Temas como financiamento de campanha, reeleição, cláusula de barreira e coligações foram debatidos durante todo o dia. Para o presidente da Ordem, foi uma abordagem necessária, que merece uma ampla e profunda avaliação. Um diálogo entre especialistas da área eleitoral, para que se possa buscar efetivamente um consenso do que será melhor para o Brasil e do que será melhor numa efetiva reforma política que todos nós queremos. O primeiro painel tratou dos sistemas eleitorais. O senador Jorge Viana e o jornalista Fernando Rodrigues debateram o tema. A instabilidade do sistema e o fim das coligações, entre outros pontos, foram debatidos. No segundo painel, compuseram a mesa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, os senadores Aécio Neves e Romero Jucá e a jornalista Cristiana Lobo, na condição de mediadora. Todos defenderam a reforma política que deve acontecer até setembro do próximo ano. O coordenador da Comissão Especial de Estudo da Reforma Política da OAB, Pedro Henrique Alves, destacou a importância do evento e do papel da Ordem para a reforma política. A OAB, como se presta a vocalizar os anseios da sociedade civil, ela não pode se fechar autorreferentemente a discutir um modelo de reforma política sem antes ouvir não só a sociedade, mas também os nossos representantes. Então hoje acho que tivemos uma oportunidade de vimos estabelecendo um bom debate, um bom diálogo, ouvindo senadores, deputados, ministros do TSE, juristas de uma forma geral. Durante a tarde, os dois últimos painéis foram presididos pelo coordenador da Comissão Especial de Estudo da Reforma Política, Pedro Henrique Alves. A apresentação com os temas cláusula de desempenho, coligações eleitorais, espaço no horário eleitoral no rádio e na TV, contou com a participação do deputado Vicente Cândido. O painel Tipificação do Caixa 2 Eleitoral encerrou o seminário. Nessa ocasião, a mesa foi composta pelos ministros do TSE, Henrique Neves e Luciana Lócio. O encerramento ficou por conta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que falou da satisfação em participar do evento organizado pela advocacia. Eu quero encerrar dizendo que foi com extrema satisfação que vi esse debate. Também foi com extrema satisfação que vi que, coincidentemente, o Congresso está deliberando sobre esses temas. E o Brasil tem enfrentado desafios até talvez maiores do que aqueles que nós temos pela frente. Agora, as propostas debatidas no seminário Diálogos sobre a Reforma Política serão levadas para a aprovação na próxima reunião do Conselho Pleno da OAB Nacional. Nós já tivemos uma decisão do Pleno do Conselho Federal no que diz respeito à cláusula de barreira e no que diz respeito às coligações. E agora, na próxima sessão plenária do Conselho Federal, nós estaremos pautando o restante da contribuição que a Ordem dos Advogados do Brasil quer dar para a sociedade no que diz respeito a esse tema, que é um tema tão importante. E no próximo bloco, Caravana das Prerrogativas vai ao estado do Espírito Santo. Com forte atuação da OAB, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu habeas corpus ao jornalista Murilo Ramos, da revista Época, que teve sigilo telefônico quebrado pela Justiça do Distrito Federal. Acompanhe os detalhes na matéria.
A Ordem dos Advogados do Brasil atuou como amicus curiae na ação, defendendo que o sigilo da fonte é um direito da imprensa. A terceira turma da Corte confirmou medida liminar dada pelo desembargador Ney Belo em outubro e cassou decisão de primeira instância que havia autorizado a quebra. Em sustentação oral no TRF1, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, afirmou que a entidade agia como legítima representante dos interesses da sociedade civil. A Constituição Federal, a partir do seu artigo 5º, do seu inciso 14, de uma forma definitiva, esclarece que efetivamente o sigilo tem que ser observado, tem que ser mantido. Me agrada muito vermos que hoje estamos jornalistas, Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público caminhando exatamente na mesma linha neste processo, defendendo o direito maior que tem a sociedade de ser informada. Cumprindo seu compromisso na luta pela defesa das prerrogativas de advogados e advogadas de todo o país, o Estado do Espírito Santo recebeu na última semana a Caravana Nacional de Prerrogativas, que mais uma vez atuou fortemente. Confira na matéria. Os trabalhos da Caravana Nacional de Prerrogativas no Espírito Santo começaram no dia 30 de novembro com a realização de uma audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Capixaba, em Vitória. O objetivo foi ouvir a advocacia sobre os principais desrespeitos às prerrogativas no Estado. O presidente e integrantes da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, juntamente com o presidente da OAB do Espírito Santo, Homero Mafra, conduziram a audiência. Em seguida, a caravana foi para Guarapari e realizou um ato de desagravo em frente à DPJ, protestando contra abusos de policiais civis. Esse momento é histórico. E é bom que esteja chovendo. E é bom que estejamos nós na chuva, para demonstrarmos e deixarmos claro que não há qualquer problema de tempo que nos impeça de fazer a defesa das prerrogativas. Nós vamos estar presentes sempre na defesa das prerrogativas profissionais. A advocacia, ela não quer a situação de confronto, mas a advocacia não tem medo do agente arbitrário, do agente que não respeita a prerrogativa profissional. Nós sabemos responder aos insultos que nos são feitos. Nós somos aqueles que constroem a ponte e o diálogo. Nós não temos nada contra a Polícia Civil, mas nós temos tudo contra o mau profissional, contra o mau agente, contra o mau delegado. Esses vão merecer sempre o repúdio da advocacia, ao passo que os bons vão merecer sempre o apoio da advocacia. E nós estamos aqui, não contra os policiais, mas a favor dos nossos colegas, da nossa classe, da nossa dignidade. Nós precisamos ser respeitados. Quem não respeita o advogado, não respeita o cidadão. Quem humilha ou tenta humilhar o advogado é porque enxovalha no dia a dia com o cidadão. E quem faz isso não merece a proteção, o albergue e usar o nome e o bom nome da polícia. E cada um de nós vem aqui tirar o pão com que sustenta seus filhos. Vem aqui trabalhar. Vem aqui com dignidade, com o suor do seu rosto, o seu conhecimento adquirido por anos de estudo. Nós lutamos pela valorização da polícia, mas não aceitamos que nenhuma das autoridades coloque o dedo em rixe para nenhum dos 1.054.000 advogados, porque se fizerem isso, terão 1.054.000 advogados na porta da delegacia, do fórum, onde quer que esteja a autoridade, a OAB estará lá, solidária, destemida e desassombrada. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou que a advocacia brasileira está unida, buscando respeito não apenas à atividade profissional, mas, acima de tudo, à sociedade. E nós, advogados brasileiros, estamos hoje mais unidos do que nunca, buscando respeito
lembramos a todo cidadão que tem no advogado a sua voz em juízo, a sua capacidade postulatória, a capacidade postulatória da advocacia precisa ser respeitada por todos, notadamente por aqueles agentes públicos que um dia poderão precisar de um advogado e tenho a convicção de que, se isso acontecer, vão buscar um advogado que esteja fortalecido. Por isso, nós não aceitamos qualquer forma de desrespeito a prerrogativas profissionais. A terceira parada da caravana aconteceu em Colatina, onde também foi realizada uma audiência pública em que a advocacia falou dos diversos problemas enfrentados na prestação jurisdicional. Durante a audiência, a OAB se comprometeu a continuar combatendo com firmeza os atos de opressão e violação das prerrogativas da advocacia, principalmente no que se refere à intervenção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Colégio Recursal do Norte. No dia 1º de dezembro, a Caravana Nacional das Prerrogativas esteve nas cidades de São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Pinheiros, ouvindo os advogados que destacaram problemas como morosidade na prestação jurisdicional, especialmente nos juizados especiais, o número insuficiente de servidores nas comarcas e o congestionamento de processos. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma ótima semana. Nos encontramos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.